Tito, capítulo 1, os versículos 5 a 9. Presta atenção. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Bondoso Deus, aplica, Senhor, os ensinos da palavra santa à nossa mente nesse instante, para que não seja apenas um texto tão conhecido, usado em momentos específicos na vida da igreja, mas que seja um texto desafiador para cada um de nós que temos professado a fé em Cristo Jesus. Assim eu oro, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, chegando aqui à epístola de Tito, eu fiz a escolha desse texto, porque esse texto ele tem feito parte da instituição da Assembleia Geral Extraordinária, todas as vezes que a igreja se reúne para fazer eleição de presbíteros. Então esse texto também, o equivalente dele, na carta que Paulo dirige a Timóteo. Mas nós não podemos usar essa porção das Escrituras apenas para uma leitura, a fim de que os homens da igreja, na hora do voto, fiquem bem conscientes acerca dos quesitos que são desejados e esperados naqueles que assumem o oficialato na igreja. Esse texto, ele está aqui nas Escrituras para que todos nós nos apropriemos muito bem dele. Nessa noite, nosso tema, do que a igreja mais necessita? Meus irmãos, a igreja como instituição, para que ela possa caminhar de forma ordeira, para que ela possa de fato revelar Cristo, para que ela possa ser luz em meio às trevas, ela precisa de uma liderança comprometida com os ensinos das Escrituras. E ela precisa de que homens e mulheres tenham disposição para essa liderança. Então o texto, ele não é exclusivo para os presbíteros que estão presentes aqui, ou para os diáconos que estão presentes aqui. Esse texto é para todos nós. Se esse texto for para ser pregado somente na Assembleia Geral, e somente para aqueles que já exercem o oficialato, nós estamos perdendo com certeza a riqueza dessa porção das Escrituras Sagradas. E também quando nós somos lembrados, por meio das palavras do Senhor Jesus, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, não são tantos, não há fartura. Então, a falta de mão de obra, a falta de trabalhadores. E as Escrituras convidam também a nós, quando Paulo escreve a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós vamos meditar aqui nessa porção de Paulo a Tito. Meus irmãos, é evidente para todos nós a localização, onde se encontra Tito. O texto está dizendo para nós: por esta causa te deixei em Creta. Então a ilha de Creta era o local onde Tito estava exercendo o seu ministério pastoral. E essa ilha, meus irmãos, ela era conhecida no mundo antigo, não por virtudes,
Ela era conhecida pela imoralidade, pela mentira e pela corrupção. Será que estamos sendo duros demais ao afirmarmos isso? Será que esse ensinamento tem sido passado a nós por meio de pregadores, estudiosos dos tempos antigos? Sim, mas principalmente o texto bíblico que nos fala dessa maneira. Se você vir a sua página aí um pouquinho, o versículo de número 12, você vai ver que imoralidade, mentira, corrupção, era realmente o contexto da cultura daquele povo, e era onde a igreja estava inserida. E Paulo, ele não poupa aquela ação. No versículo 12 do capítulo 1, foi mesmo dentre eles quem? O povo de Creta, da ilha de Creta. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E quando Paulo, dirigindo a Tito, ele faz essa referência que Paulo está fazendo não é dele mesmo, mas essa referência é de um cidadão cretense proeminente, um poeta, Epimênades. É ele quem faz essa declaração, e ficou registrada essa declaração na história. E Paulo faz uso dessa declaração para mostrar que a igreja ali enfrentava o desafio de ser luz em um lugar de densas trevas. Então, densas trevas, escuridade, escuridão profunda. Quando nós olhamos para os escritos de Paulo acerca do papel do crente, acerca do seu testemunho, nós também encontramos na carta escrita aos Filipenses: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. E as palavras do Senhor Jesus, que são com certeza a inspiração de Paulo e dos demais apóstolos e escritores das Escrituras, quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vamos falar juntos? Vós sois a luz do mundo. Então, qual foi a estratégia de Paulo para que aquela igreja mantivesse a ordem, para que aquela igreja não viesse a fracassar? Será que Paulo sugere um programa de atividades para aquela igreja? Uma série de dinâmicas, ou uma série de eventos, trazer um grupo famoso, trazer um pregador famoso? Essas coisas são boas, são muito importantes, e com certeza, aproveitando o templo desse tamanho, nós vamos trazer pregadores proeminentes, grupos famosos, proeminentes, bem conhecidos, né? Porque com certeza ajudam a trazer alegria, né, na presença do Senhor, e ajuda a fortalecer a comunhão da igreja. Mas, meus irmãos, não é um novo programa ou um evento que Paulo vai sugerir para que aquela igreja que está envolvida no meio de um povo mentiroso, corrupto e preguiçoso, aquela igreja que está inserida nas mais densas trevas. Então, o que Paulo vai sugerir para eles, na verdade, é uma série de instruções a fim de que líderes fossem estabelecidos na igreja. Então, vejam bem, o texto bíblico diz isso para nós: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então a instrução do apóstolo Paulo foi bem clara: estabelecer líderes. Meus irmãos, quando Deus quer transformar uma nação, quando Deus quer transformar uma igreja, quando Deus quer transformar uma família, Deus faz isso
levantando líderes. O avivamento, a ordem, a saúde espiritual de um país, de uma comunidade, de uma família, depende de quem a conduz. Então, por isso, tudo começa com liderança. Aí tem aquele chavão famoso, duro, pesado demais. Mas nós que somos líderes, nós precisamos aceitá-lo e humildemente reconhecermos quando nós estamos aquém, né? Igreja, liderança forte, igreja forte. Liderança fraca, igreja fraca. Liderança fraca, país fraco. País forte, liderança forte. Então tudo começa com a liderança. Mas, meus irmãos, não é uma liderança qualquer que Paulo está falando aqui. É uma liderança moldada pelo Evangelho. É por isso que nessa porção das Escrituras, o apóstolo Paulo vai trazer aqui e colocar bem em evidência diante de nós 3 características de uma liderança forte. A primeira coisa que Paulo diz é que uma liderança forte começa na família. Uma liderança forte começa na família. Vamos falar juntos? Uma liderança forte começa na família. Paulo está falando isso aqui no versículo 6. Olha o versículo 6. Vamos ver juntos o versículo 6? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Então, Paulo está falando aqui, Paulo está orientando a Tito aqui, que o líder, ele tem que ser irrepreensível, né? Marido de uma mulher, filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, de insubmissão. Nós precisamos de lideranças das nossas igrejas. E quais são as qualificações que devem chamar a atenção dos membros da igreja? Então, chega o dia da eleição, Assembleia Geral Extraordinária convocada. Então, quais são as características que devem chamar a atenção da igreja? Meus irmãos, a primeira qualificação que Paulo levanta não é teológica. Então, de repente, você está procurando como primeira qualidade para um oficial na igreja, ou primeira qualidade para um membro de uma diretoria da sociedade interna, ou para um professor da escola dominical, formação teológica. É claro que ela é importante, mas não é a primeira coisa que Paulo nos apresenta. Também não é uma questão administrativa, mas a primeira qualidade, a primeira qualificação é relacional. A primeira qualificação é familiar. O líder não precisa ser perfeito, não tem, porque nós não somos perfeitos, mas nós devemos ser irrepreensíveis. E você pode ser irrepreensível mesmo não sendo perfeito. Nós não somos perfeitos. A Bíblia não ia nos dar uma orientação para alguma coisa que fosse impossível. Então, como poderia o presbítero Renato Júnior, não sendo perfeito, ser irrepreensível? Então, é possível ser irrepreensível mesmo não sendo perfeito. Então, ele fala que é preciso ser irrepreensível, ou seja, sem acusações contra o caráter. Então, você não tem que ser perfeito. Você, minha irmã, não tem que ser perfeita. Mas se você está fazendo o trabalho de Deus, na sua imperfeição, o seu caráter tem que ser intocável. Nós cometemos muitas falhas, mas a falha de caráter, ela é imperdoável. Então isso aqui se prova, meus irmãos. O primeiro lugar que vai ser provado o caráter é no ambiente mais íntimo nosso. Qual o ambiente mais íntimo seu? É a igreja? Não é. É o trabalho? Não é. É verdade que na igreja muita gente nos conhece e percebe as nossas tendências pela nossa maneira de falar, pelas pessoas com as quais nós lidamos mais ou menos.
Mas a verdade, o fórum mais íntimo é o nosso lar. Então a fidelidade à esposa, a dedicação na criação dos filhos, estas coisas sim, elas demonstram se alguém tem ou não capacidade para cuidar do rebanho de Deus. Porque se eu não cuido da minha própria família, como eu vou cuidar das famílias que fazem parte do rebanho de Deus? Como poderei ser fiel a Deus que não vejo, não sendo fiel à minha família, que eu vejo todo dia e toco, abraço, beijo, tenho contato todos os dias? Então, meus irmãos, o líder que a igreja precisa, ele precisa ter autoridade dentro de casa antes de ter autoridade sobre a igreja. Então você que quer ser líder, porque nós esperamos que muitos homens e mulheres se disponham para o exercício da liderança. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que excelente obra almeja aquele que deseja o episcopado. Também Paulo, escrevendo, ele fala que nós devemos buscar os melhores dons. Então, meus irmãos, essa aqui não é uma palavra apenas para nós, pastores, presbíteros e diáconos que estão presentes aqui, ou que hão de ouvir essa mensagem hoje ou pelos próximos dias. Esta é uma palavra para todos nós, porque é uma ordem de Deus. Nós, olhando as Escrituras em Gênesis, nós percebemos essa ordem sendo dada a Abraão. O Senhor diz para Abraão, no capítulo 18 de Gênesis: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa. Do que a igreja mais necessita? De líderes. Nós precisamos de mais presbíteros, de mais diáconos, de mais professores da escola dominical, de mais pessoas dispostas no final do ano a disputarem os cargos da diretoria das sociedades internas, mais pessoas dispostas a disputar a presidência, vice-presidente, secretaria, tesouraria. Mas, irmãos, é preciso antes que nós entendamos que a ordem que foi dada para Abraão, essa ordem é dada também para mim e para você. Eu não posso dominar sobre a igreja, eu não posso dominar sobre a sociedade interna, se eu não dominar primeiro sobre a minha própria casa. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa. Então ordene aos seus filhos, ordene a sua casa. Porque a igreja precisa de líderes, homens e mulheres, em diversas frentes de trabalho. Mas as qualidades que Deus exige, elas começam primeiro dentro do lar. A Bíblia fala de grandes homens, que foram até relativamente bem-sucedidos por um tempo, mas não tiveram sucesso total, porque fracassaram dentro de sua própria casa. Um desses homens foi o sacerdote Eli. E todos vocês conhecem muito bem a história. Eli liderava a nação, mas ele falhou terrivelmente ao governar a sua própria casa. Seus filhos, Ofni e Finéias, corrompiam o sacerdócio e viviam em imoralidade. Ele sabia, mas fechava os olhos, tapava os ouvidos, virava o rosto. Ele fazia de conta que não entendia o que estava acontecendo, até o dia que Deus levantou um garoto bem jovem, Samuel, para que confrontasse o pecado de Eli. E uma vez confrontado, ele reconhece que foi o Senhor quem disse, porque ele havia sido negligente. Como pai, ele trouxe ruína para sua casa. Como pai, ele trouxe ruína para o seu ministério. Como pai, ele trouxe ruína para toda a nação. Em contrapartida, nós encontramos alguns personagens das Escrituras Sagradas que nem judeus eram, não faziam parte do povo da aliança, mas eram pessoas de um caráter, de uma integridade tal. O livro de Atos fala de um deles, um homem chamado Cornélio. É claro que todos vocês conhecem a história de Cornélio.
acerca dele, as Escrituras dizem: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. A sua devoção ao Senhor alcançou toda a sua família. Então, meus irmãos, vamos fazer uma aplicação importante para nós esse instante. Nós que já estamos exercendo a liderança e você que vai vir a exercer a liderança. Eu não quero não, você tem que querer sim. Excelente coisa almeja aquele que busca o episcopado. Buscai os melhores dons. Você não pode ser um acomodado. Você não pode ser um ventre preguiçoso, como eram aqueles cretenses, mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Você tem que ser alguém que deseja trabalhar sim no reino do Senhor Jesus. Mas é preciso fazer a pergunta: como está a liderança da sua casa? Como você tem liderado a sua família? Porque antes de desejar o púlpito, um cargo na empresa, um reconhecimento público, cada um de nós precisamos primeiro olhar para dentro do nosso próprio lar. Então a pergunta é: como que o cônjuge nos vê? Qual o caráter que o cônjuge vê em nós? Os nossos filhos, eles encontram em nós um exemplo de fé e de submissão a Deus? Então, meus irmãos, do que a igreja mais necessita? A igreja necessita de líderes. Líderes nascem dentro dos seus lares. O que no seu lar está precisando ser feito e somente alguém que exerça liderança poderá fazer. Pensa nisso. Exerça essa liderança para que você possa exercer liderança boa, abençoada, produtiva na vida da igreja. O seu maior e mais importante ministério começa dentro da sua casa. Então, se nós quisermos ter qualquer sucesso do trabalho do Senhor, se nós desejarmos ser bem-sucedidos em qualquer atividade na casa de Deus, nós precisamos primeiro ser descobertos como líderes em nossa própria casa. A segunda qualificação aqui é que a liderança, ela requer caráter aprovado. A liderança requer caráter aprovado. Vamos ver aqui os versículos 7 e 8. Os versículos de número 7 e de número 8. Vamos ver juntos? Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Meus irmãos, Paulo cita 5 vícios e 6 virtudes. Os vícios que o líder deve evitar. Então, se a liderança começa dentro de casa, então nós temos que evitar esses vícios dentro de casa. Orgulho, ira, bebedice, violência e ganância. Então, 5 vícios que o líder precisa evitar. 6 virtudes que devem ser cultivadas. E elas precisam ser cultivadas primeiro dentro do lar, porque o lar é o nosso primeiro ministério. E essas virtudes, elas são hospitalidade, amor ao bem, sensatez, justiça, santidade e domínio próprio. Então, meus irmãos, no reino de Deus, caráter é mais importante que carisma. Carisma é coisa boa. Dificilmente as pessoas vão seguir alguém que seja muito antipático, que não tenha um pouco de carisma. Mas, irmãos, caráter
é mais importante que carisma. Habilidades naturais têm levantado, têm colocado pessoas em posição grande na sociedade, no governo e até mesmo dentro da igreja. Pessoas têm sido colocadas no topo, mas apenas o caráter forjado pelo Espírito Santo vai conseguir manter aquela pessoa naquela posição. Porque se o caráter não for forjado pelo Espírito Santo, essa liderança vai ser uma liderança fraca. Essa liderança vai se corromper. Essa liderança vai trazer destruição. Essa liderança vai ser motivo de tropeço. Essa liderança vai trazer vergonha. E quando, nas Escrituras, no livro de Salmos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fala acerca dessas coisas. Ele faz perguntas para Deus. E Deus dá a ele as respostas. E ele passa para nós essas respostas. Então, quando nós olhamos, Davi era profeta também. Então, ele faz perguntas a Deus, Deus dá a ele as respostas, e ele transmite essas respostas ao povo. No Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, há de morar no teu santo monte? Aí ele responde, porque Deus responde ao questionamento que ele faz. O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Integridade, justiça e verdade. Vamos voltar os olhos novamente para o livro de Gênesis. Vamos trazer a figura patriarcal de Abraão. No capítulo 17 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e sê perfeito. Em contrapartida, no livro de Josué, lá no capítulo 7, nós encontramos a história de Acã. Desobediência e ocultação do pecado. Vocês conhecem a história? Deus havia proibido aos israelitas que tomassem despojos da conquista que eles haviam obtido sobre Jericó. Mas a Bíblia nos fala que Acã cobiçou, ele tomou para si objetos proibidos e ele escondeu na sua tenda. E vocês sabem, a tenda era o quê? A casa dele. Ele escondeu o pecado dentro da sua própria casa. Então a falta de integridade trouxe derrota para ele, que foi envergonhado, para a família dele, que foi punida com ele, para a nação de Israel, que foi derrotada e passou grande vergonha aquele dia. Mas a Bíblia fala de exemplos positivos. O José, filho de Jacó, famoso José do Egito, quando foi tentado pela esposa de Potifar, tinha alguém vigiando? Não tinha. Não tinha. Os servos da casa não estavam presentes. Potifar não estava presente. Ele estava longe da casa do pai, dos irmãos. Os irmãos a quem ele havia se apresentado como mais poderoso, com aqueles sonhos de grandeza que ele tinha, que ele não entendia ainda. E apresentou aqueles sonhos de forma arrogante. Ele está longe do seu pai, está longe dos seus irmãos, mas ele demonstrou santidade e domínio próprio. Domínio próprio é virtude, meus irmãos. O líder precisa ter domínio próprio. E então, quando foi convidado ao pecado, ele responde para aquela mulher: como poderia eu cometer tão grande mal e pecar contra Potifar? É isso que ele fala? Não. E pecar contra quem? Deus. Como poderia eu cometer tamanho mal e pecar contra Deus? O seu caráter irrepreensível no secreto o preparou para que ele fosse o líder em público de toda a nação. Porque ele foi colocado por Faraó perante todo o povo do Egito como o segundo. Então, depois do Faraó, ele era a pessoa mais poderosa da terra. E acerca da provisão, nem o Faraó respondia.
Quem respondia tão somente era José. Meus irmãos, quem somos nós quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem somos nós dentro de casa quando a sociedade da qual nós fazemos parte não está olhando? Quando quem está olhando é o nosso cônjuge. Quando quem está ouvindo são os nossos filhos. Como nós temos reagido? A verdadeira liderança, ela é exercida, meus irmãos, através de um caráter que espelha as virtudes de Jesus. Então eu e você precisamos deixar o Espírito Santo transformar o nosso temperamento. E a última qualificação que Paulo fala com Tito. E meus irmãos, eu gostaria que vocês tratassem essas considerações de Paulo a Tito com muito cuidado. Sabe por quê? Você sabe que a Bíblia não está em ordem cronológica. E o livro de Tito, na verdade, ele está entre as cartas de Paulo a Timóteo. A primeira carta é a primeira prisão, do ano 61 em Roma. A segunda carta é a segunda prisão, no ano 66 em Roma. A carta de Tito está entre essas duas prisões. É quando, por um pouco de tempo, ele está em liberdade. Então, são as últimas palavras do grande apóstolo Paulo. São as últimas palavras daquele homem de Deus. Então, se na semana passada as palavras de Paulo a Timóteo nos impactaram, porque foram as palavras de um homem no corredor da morte, as palavras de Paulo a Tito devem nos impactar. Porque daí a poucos anos, talvez 3 anos, ele vai para a segunda prisão, de onde não vai sair mais. E aí, meus irmãos, no versículo de número 9, vamos ler juntos comigo, no versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, meus irmãos, aqui, a liderança, é exigido da liderança apego à palavra de Deus. É exigido da liderança compromisso com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos estar bem atentos a essas coisas. A liderança nasce dentro do lar. A liderança tem que ter caráter aprovado. E a liderança precisa ser fiel, comprometida à palavra, não a palavra dos homens, não a palavra dos concílios, a palavra de Deus. E essas ordens nós encontramos nas Escrituras. Todos vocês sabem de cor. O Salmo 119, versículo 105. Vamos falar juntos? Lâmpada e luz, nós conhecemos. A palavra, ela é muito clara para mim e para você. E Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Por isso é preciso ter até cuidado, meus irmãos, com algumas tecnologias, né? A Bíblia digital, né? Então você pega o celular, né? Tem pessoas que não sabem mais abrir a Bíblia, não sabem. Ele vai no celular, Tito, ele vai lá e escreve, Tito. Pronto, abriu em Tito. Tito, capítulo 1, 5 a 9. Tito 1, 5. Pronto, ele lê, não sabe mais abrir as Escrituras. Que maneja bem a palavra da verdade. Então, meus irmãos, das considerações de Paulo a Tito, esta é a última. A liderança cristã é sustentada pela verdade, mas não é a minha verdade. A minha verdade como líder, como pastor, não é a minha verdade como presbítero, não é a minha verdade como diácono, não é a minha verdade como professor da escola dominical, não é a minha verdade como membro da diretoria interna, é a verdade da palavra de Deus. O líder precisa de uma âncora, e a âncora do crente é a Bíblia.
Então nós, irmãos e irmãs, precisamos estar apegados à mensagem fiel. E aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, ele nos apresenta um propósito duplo. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro, propósito da fidelidade à palavra é ter o conhecimento, para que com o conhecimento eu tenha sabedoria para encorajar, para exortar, para fortalecer aquele que está aflito. Deixa eu te perguntar, se você sair daqui hoje e encontrar alguém aflito, você sabe usar a palavra de Deus para trazer consolo para essa pessoa? Ou você tem que pegar lá no seu celular, escrever assim, versículos sobre aflição. Se você encontrar alguém com depressão, versículos sobre depressão. Se você sair daqui essa noite e encontrar alguém desesperado, passando por uma depressão, alguém passando por aflição, alguém passando por grave problema emocional, financeiro, grave problema familiar, espiritual, você está pronto para ajudar essa pessoa? E o segundo propósito é o de refutar os oponentes. Se você encontrar um irmão sendo ensinado acerca das Escrituras, aquilo que não é verdade, você está pronto para chegar, para isso aí, que isso é mentira. Isso é heresia. Para esse ensino agora. Não é assim que a Bíblia ensina. O líder, tanto quanto o pastor da igreja ou o pregador, ele precisa ser alguém que alimenta e precisa ser alguém que guarda. Esse era o papel do pastor. Alimentar o rebanho e guardar, proteger o rebanho. Então o líder que a igreja necessita, ele tem que dar alimento e ele tem que dar proteção. Aí, meus irmãos, nós encontramos exemplos claríssimos nas Escrituras de desobediência. Lá em Gênesis capítulo 3, os nossos primeiros pais. Deus havia ordenado uma coisa objetiva. Não tinha que ter interpretação. Eu pequei porque eu não consegui interpretar direito. Eu não consegui entender o que Deus estava falando. Será que tem que soletrar? Aquela árvore ali, você não vai pegar do fruto e nem vai comer. No dia que você pegar e comer, você vai morrer. Tem que soletrar? Meus irmãos, a palavra de Deus é escrita com tal clareza, que a Bíblia diz que nem os loucos poderão errar o caminho da salvação. Então, ao ouvir a serpente e desobedecer a Deus, o que Eva fez? Desprezou a palavra direta de Deus. Adão, seu esposo, ao ouvir o seu conselho, o que ele fez? Desprezou a palavra direta de Deus. Outro exemplo que nós temos de desobediência está em Êxodo. O faraó, provocando a Deus, pensando que estava provocando Moisés, ele fala assim, quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Quem é esse Deus para que eu lhe ouça a voz? Ele rejeitou repetidamente a mensagem de Deus transmitida por Moisés, e o fim dele foi trágico. Saul desobedeceu a ordem contra os amalequitas que nós falamos aqui. Aí Samuel chega para ele e fala assim, porque você desprezou a palavra do Senhor, você rejeitou a palavra do Senhor, hoje também o Senhor rejeitou a você. E Acabe, o rei, quais seriam as desculpas de um rei? O reino é muito grande, os inimigos estão ao redor, os inimigos são poderosos, a minha cabeça está quente. Não, ele tinha os seus protetores, os profetas. Os profetas eram os guardiões dos reis, para que eles não pecassem. Mas Acabe ignorou as advertências dos profetas e foi o grande promotor da idolatria em Israel. Influenciado pela sua esposa Jezabel, ele desobedeceu abertamente os mandamentos de Deus. Mas a Bíblia fala de um homem que foi fiel. Pensa no cativeiro babilônico. 70 anos por causa de desobediência. Encerra o cativeiro conforme a palavra do profeta Jeremias. E o povo agora volta para a terra. Deus levanta um homem. Que homem é esse?
É Zorobabel, o líder político? É Josué, o sumo sacerdote? Sim, foram grandes homens. Mas a Bíblia fala que Deus levantou Esdras. E o texto bíblico diz assim: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticar e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, meus irmãos, Esdras liderou um grande avivamento, uma grande reforma espiritual pós-exílio. Porque a autoridade dele não vinha de si mesmo, mas da sua submissão à palavra de Deus. Então, meus irmãos, você está disposto essa noite a fazer como Esdras, estudar a lei de Deus? O que é que você precisa para estudar a lei de Deus? Pegar o vídeo do reverendo Hernandes sobre os livros da Bíblia, coisa boa, ó. Material nota 10. Pegar os estudos bíblicos lá do Dr. Augusto, ó, nota 10, excelente, coisa boa. Mas antes disso, você tem que pegar aquilo que é inspirado por Deus, é a palavra. Você quer estudar a palavra? Trata de abrir a sua Bíblia todo dia. É todo dia. Não é um dia sim, um dia não. Não é isso. Não tem como eu estudar, abrir no dia sim, aqueles que são estudantes aí, e todos nós que já fomos estudantes, você vai estudar um dia sim e no dia da prova. Não dá certo. Pode dar sorte até fazer prova e tirar nota, mas não tem aprendizado nenhum. Então, meu irmão, apegue-se à Bíblia. Faça como Esdras, dedicou-se a estudar. Depois de estudar, faz uma coisa boa, pratica. Ah, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, então viva. Pratique, pratique. E então, depois, ensine aos outros. Meus irmãos, Paulo nos ensina, em Tito, que a saúde de uma igreja passa diretamente por aqueles que a lideram. Tudo começa com a liderança. Vamos falar juntos? Tudo começa com a liderança. Mais uma vez, tudo começa com a liderança. Você quer ser líder? Não? Sim. Tudo começa com a liderança. Você tem que começar a ter responsabilidade um dia na sua vida. Ah, eu não quero ser líder não, porque é muito pesado. Mas Deus chamou para o exercício da liderança. Uma liderança que ama e cuida da família. Uma liderança que tem o caráter aprovado por Deus. Uma liderança inegociavelmente submissa, comprometida com a palavra de Deus. Meus irmãos, eu encerro convidando todos nós a olharmos para o Supremo Pastor, o Supremo Líder, o Senhor Jesus, o bom pastor, o líder perfeito. O tempo inteiro ele esteve comprometido com a palavra do Pai. E ele fez cumprir em si tudo aquilo que a palavra dizia a seu respeito. E as coisas que a palavra dizia a respeito de Jesus, Vilma, foram fáceis de serem observadas? Somente Jesus poderia observá-las. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus, graças damos a Ti pela Tua palavra. A igreja necessita de líderes, de homens e mulheres, porque a igreja é ativa. Até a volta de Jesus, talvez muitos anos ainda venham a ser passados, e novas lideranças vão surgir na igreja, porque de alguma maneira nós vamos saindo do exercício da liderança, ou o Senhor mesmo vai chamando cada um no tempo determinado, e presbíteros, diáconos, pastores, professores, líderes das sociedades internas, vão sendo necessários dia após dia, até a volta do Senhor Jesus. Que todos nós aqui essa noite assumamos esse compromisso de entender a palavra, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. O que a igreja mais necessita são de líderes
mas líderes comprometidos com a verdade do Evangelho. Assim oramos, ó Deus, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.